Bom, enquanto a gente ajeita as coisas aqui, para poder apresentar o PowerPoint da professora Rosana, eu vou ler o currículo das duas professoras, tá? A professora Rosana é doutora em Ciências Sociais na área de Estudos de População, professora livre-docente aposentada, colaboradora no Departamento de Demografia e Núcleos de Estudo de População da Unicamp e coordenadora do Observatório das Migrações em São Paulo. A professora Ana Elisa é pedagoga, jurista, mestre e doutora em Educação, professora de graduação e da pós-graduação da Faculdade de Direito do Sul de Minas e da Faculdade de Educação da Unicamp. Pesquisadora e líder do Laboratório de Políticas Públicas e Direitos Fundamentais da Faculdade do Sul de Minas também. Possui projetos em parceria com as universidades de Cardiff, no Reino Unido, e Siegen, na Alemanha. Acho que está tudo ok, então, para a apresentação. Professora Rosana, obrigado. A professora Ana Elisa, obrigado pela presença. É uma honra ter vocês aqui. É uma honra a gente poder estreitar as relações com a academia em geral, especialmente com a Unicamp, que talvez seja a melhor universidade do Brasil, concorrendo aí com a USP São Paulo, né? Então é uma joia a gente ter isso aqui em Campinas e que possa agora, a partir desse evento, a gente realmente estreitar essas relações e fazer mais eventos. Agradeço novamente ao Dr. Marcos, que tem a sensibilidade para trazer temas diferentes para a Justiça Federal, não só temas estritamente jurídicos, mas outros temas que expandem muito nosso conhecimento, abrem a mente. E a EMAG, gostaria de agradecer também aos servidores da EMAG, na pessoa da Heloísa. Gostaria muito de agradecer ao Dr. Walter Macarrone, diretor da subseção de Campinas, pelo apoio irrestrito, Dr. Raul também, pela ajuda na coordenação do evento. Agradeço a presença de todos que estão aqui, o pessoal que está à distância também nas outras subseções, nas videoconferências, o pessoal daqui que está correndo bastante com a mudança de sede do juizado que vem para cá e conseguiu fazer o evento, o Dr. Márcio que está compondo a mesa aqui também é uma honra, obrigado. Então vamos agora, né, à parte mais gostosa, as palestras aí. Desculpa. Só fazer um agradecimento aqui ao Renato aqui pela iniciativa de trazer esse evento aqui a Campinas, né? Primeiro, me deu uma oportunidade de voltar pela terceira vez, acho que na subseção de Campinas, embora seja um campineiro. Nasci aqui, fiquei até os 18 anos, mas pouco vinha a Campinas. Uma vez para substituir, outra vez para uma atividade de fazer campanha da JUF, e agora pela terceira vez. Então, e uma terceira vez proporcionando a oportunidade de ouvir tanto a professora Rosana como a professora Ana Elisa, são duas especialistas no tema, e por trazer essa discussão tão atual e tão importante. Envolve seres humanos em situações difíceis, que são obrigados a deixar suas cidades, os seus povoados, nesse processo de transformação que ocorre no mundo, seja guerra, seja econômica, seja social. Então, ter a oportunidade de ouvi-las, para mim é uma grande honra. Peço desculpas por ter me atrasado 15 minutos, mas não foi voluntário. Eu saí a tempo de São Paulo, mas peguei um acidente lá na Marginal, e aí o trânsito fica um caos. Aí, motivo pelo qual acabei atrasando o início desse evento. Me desculpe com as professoras e com o público aqui presente. Cumprimento o Walter, que é o diretor da subseção aqui, os demais magistrados presentes, servidores, ao público, todo o público aqui esta noite. E vamos ouvir aqui, quem começa? Né? A professora Rosana, desculpa mais uma vez pela atraso, Márcio, meu colega do Bom, boa noite, eu agradeço muito ao Dr. Nigro, Dr. Lunardelli, Dr. Mesquita, Dr. Raul, Dr. Walter, demais magistrados. É uma honra para a Universidade Estadual de Campinas poder dialogar, estreitar nosso debate e dividir os desafios de um tema tão difícil, né? A senhora Ana Elisa sabe como é difícil a gente teorizar quando nós sabemos que tem muitas dimensões humanas, tragédias, dramas familiares, né? Envolvido na questão particularmente das migrações internacionais. Então, nós escolhemos um pouquinho para trazer aqui o tema, algumas das nossas produções que nós estamos fazendo no Observatório das Migrações em São Paulo, na Unicamp. O Observatório ele já tem 12 anos, é uma equipe grande que vai formando gerações
no compromisso, né, dos estudos das migrações internas e internacionais no Brasil, e particularmente nesse momento que, após os anos 2010, nós vamos assistir uma diversidade, uma heterogeneidade crescente dos fluxos migratórios e de nacionalidade. Então, esse é um tema que eu agradeço a oportunidade de discutirmos e aprendemos muito, né, com a área de vocês. Bom, eu gostaria então, vou fazer minha apresentação um pouquinho mais em pé para a gente ir acompanhando. Justamente porque nós somos da biografia, é importante vocês visualizarem que as nossas produções, elas sempre terão faces, né, rostos que mostram essa heterogeneidade dos novos fluxos migratórios no Brasil. Isso é importante porque quando nós vamos remeter ao imaginário migratório brasileiro das migrações internacionais, nós sempre estamos pautados nas migrações brancas e europeias. Então, esse é o primeiro desafio para o século XXI. As migrações do século XXI são migrações desenvolvidos, essa migração de alta qualificação, com questões de países em desenvolvimento, como é o caso das migrações sul-sul. Então, esse é um desafio, porque o migrante altamente qualificado nem é chamado de imigrante, ele é chamado de expatriado. Né? Então, ele já nem tem essa categoria, né, que acaba trazendo discriminação e preconceito. Além disso, a mobilidade do capital, então, e o Brasil sendo um dos países onde a entrada de capital internacional teve um impulso, né, nos anos 2010, nós vamos ter, então, um fluxo altamente qualificado de imigrantes, de trabalhadores do conhecimento, que é o que a Joyce tem trabalhado na tese de doutorado dela, e as migrações, então, e nesse caso das migrações sul-sul, é importante que a gente faça uma reconfiguração dos fluxos latino-americanos. Eles também não são mais um fluxo de vizinhança. Tratam-se de fluxos transnacionais, porque parte considerável desses migrantes iam em seus projetos migratórios o destino Espanha, Estados Unidos, outros países que não o Brasil. Mas no caso brasileiro acaba sendo no caso brasileiro acaba sendo a porta de entrada, particularmente nessas migrações na América do Sul, porque tanto os países do norte fecham as fronteiras, como, aí talvez seja um ponto fundamental para vocês, o Brasil oferece a possibilidade de documentação desses imigrantes. Tá? Então, esse ponto ele é importante. Nas entrevistas qualitativas que nós fazemos com os imigrantes, embora os projetos migratórios deles, o Brasil seja uma etapa, e isso é importante, o Brasil não é mais o país de destino final dessas migrações, ele é uma etapa dessas migrações, os migrantes eles vão relatar, né, como estar documentado no Brasil é também um caminho possível de entrada nos países do norte. Então, tanto a nova lei de imigração, tema desse seminário, né, é absolutamente importante nesse momento, ainda mais com a questão da migração venezuelana, né? E o Estatuto do Refugiado são dois instrumentos jurídicos que permitem que todo imigrante aqui no Brasil ele esteja documentado, e documentado com CPF e carteira de trabalho. Mesmo o solicitante de refúgio, que é vinculado ao Estatuto do Refugiado, ele, embora não tenha ainda o visto de permanência temporária, ele tem a possibilidade de ter o CPF e carteira de trabalho. Né? Embora tenha muitas dificuldades na Polícia Federal, muitas dificuldades dos empresários tratar quem está com solicitação de refúgio, porque é um documento sem foto, é um documento, enfim, diferente, obviamente, de um registro de um visto de permanência temporária. Né? Bom, então, esse um ponto importante é esse, a documentação, a possibilidade de documentação, que para nós, no caso da nova lei de imigração, é a garantia de direitos, né, de direitos humanos. Nós vamos sair do Estatuto do Estrangeiro de 1980, baseado na segurança nacional, para a nova lei de imigração, que ela é baseada nos direitos humanos. Né? Embora nós tivemos 23 vetos na lei de imigração, né, com o Temer,
uma deles foi não conceder anistia, né? Mesmo assim, é uma lei que, se não tiver outros projetos no meio, né, é uma lei absolutamente que garante os direitos humanos. Então, nós vamos passar de um estatuto que vai do estrangeiro, baseado na segurança nacional, para trazermos para esses migrantes a questão de que esses migrantes internacionais, se eles estiverem documentados, tanto como reconhecimento de refúgio, solicitação de refúgio ou visto temporário de residência, ele faz parte do que nós queremos com essa nova lei, que eles sejam sujeitos de direitos. Então, esse é um ponto que eu vejo. Amanhã, provavelmente, vocês vão discutir melhor com o professor Vedovato, mas esse é um ponto fundamental para a gente entender por que os venezuelanos vêm para cá. Quer dizer, eles também, não sei se eles gostariam muito de vir para cá, né? Porque, na verdade, o Brasil recebeu 127 mil venezuelanos e a Argentina 160 mil. E nem a Argentina não faz fronteira com a Venezuela, né? Então, nós também temos que entender melhor essas questões. Mas é importante pensar que, mesmo a Venezuela, um país de fronteira, nós estamos falando de migrações transnacionais. Nós não estamos mais falando de migrações somente fronteiriças ou migrações de vizinhança, como nós trabalhávamos com essa ideia quando os brasileiros foram para o Paraguai, né, nos anos 70, os brasiguaios. Nós estamos falando de um outro fenômeno, um fenômeno que tem a ver com a dinâmica global do capitalismo, do capital, da inserção das empresas, da necessidade que essas empresas têm do ponto de vista abstrato de ter um exército industrial de reserva migrante que hoje circula, inclusive a partir da queda da fecundidade, né? Os países europeus hoje, eles vão escolher os seus imigrantes. O Canadá tem uma política muito forte nesse sentido da migração qualificada, por exemplo, né? Mas é uma política de substituição de população. Se não entrar migrante, não nasce mais gente. Nos Estados Unidos, a fecundidade dos latinos é que sustenta o crescimento da população americana. Na França, eles não querem os muçulmanos, porque os muçulmanos também têm, as famílias são numerosas e vão ultrapassar, obviamente, o número de franceses, né? Porque a fecundidade da França, das mulheres francesas, é muito baixa. Então, é importante que a gente tenha essa dimensão. E vou chegar um pouco para falar isso dessa questão demográfica mesmo, de quando que o Brasil também, em algum momento, vai precisar da migração internacional no seu mercado de trabalho. Bom, então só para a gente ter um panorama geral, esses dados são até 2015, mas agora nós já temos o Atlas até 2017. Entre 2000 e 2017, nós vamos ter entrada de novos imigrantes no Brasil, que vai ser cerca de 1.700.000 imigrantes. Bom, no total da população brasileira, isso é muito pouco, né? Nós somos 200 milhões, né? Sendo que é importante ver, né, que entre Europa, né, nós temos uma porcentagem importante, América do Norte, veja que tem até Oceania, né? Asiáticos aqui vão misturar chineses e coreanos, tanto de mão de obra qualificada como não qualificada. Mas, no nosso caso, esses registros do século XXI, eles têm um peso forte da migração latino-americana. E isso tem a ver, provavelmente isso não vai acontecer mais agora, nos próximos 5 anos. Isso tem a ver com o acordo de residência do Mercosul, que a partir de 2009, os latino-americanos que não estavam documentados passam a estar documentados com o visto de residência do Mercosul, e eles têm carteira de trabalho e visto de permanência temporária. Então, essa questão da migração latino-americana, nesse primeiro momento, ela é muito marcada pelos acordos de residência do Mercosul, e particularmente a migração boliviana. Então, por que a questão da documentação, de novo, é importante, e nós vamos ver isso no mapa de São Paulo. Quando os migrantes não estavam documentados, particularmente os bolivianos e os peruanos, e aqui eu faço um adendo que o filho do Dr. Márcio participou da nossa pesquisa Estudamos Peruanos em São Paulo, nesse projeto, eles ficavam muito, o que chamam nos Estados Unidos, mas aqui não era, nos seus enclaves étnicos. Por quê? Porque eles ficavam nas suas próprias redes, porque eles eram indocumentados, então
um poderia, nessa rede, ele era aprisionado para ele não ser deportado. À medida em que a documentação e o acordo de residência do Mercosul permite que todos sejam documentados, com renovação a cada 2 anos, esses migrantes eles passam, então, a não estar mais só nas confecções de São Paulo. E aí nós vamos assistir os bolivianos na confecção aqui de Indaiatuba, Americana, e hoje tem lá em Badiba City, em vários lugares. Por quê? Porque a documentação permitiu também a mobilidade espacial dessa população. Então, garantiu o direito de sair, de ir e vir. Né? Então, a importância que é a gente continuar garantindo que esses migrantes sejam sujeitos de direitos e tenham essa documentação. Bom, só para a gente ter uma ideia, nós também, como somos paulistas, a gente tem muito olhar de São Paulo, e a gente sempre e aí nós temos também o imaginário da imigração do século XIX para o XX, que todo mundo veio para o município de São Paulo, por esse caminho de Campinas. Mas vejam, dos 5.570 municípios, entre 2000 e 2015, quase 3.500 tinham tido pelo menos um novo migrante internacional. Né? Então, isso se espalha pelo Brasil inteiro, né? Então não é mais uma questão pontual, mesmo que o fluxo seja pequeno, ele é visível, é diferente de um fluxo migratório que quando ou não era documentado, estava circunscrito a um único espaço, ou estava nos espaços rurais, como no século XIX para o XX. Aqui nós temos uma migração absolutamente urbana, internacional, em todos os municípios brasileiros. Então, isso traz para a questão das políticas sociais um tema de relevância. Né? Então, vocês imaginam aqui no Mato Grosso, em Sinop, que nós sabemos que é uma cidade que se formou a partir da migração interna, e hoje nós temos lá o pessoal de Bangladesh. Né? Como que nós vamos conviver? Como que a prefeitura vai estar preparada para... Qual língua nós falamos? Né? Nós não temos nenhuma segunda língua. Como que nós vamos... Né? Como que nós vamos preparar essas prefeituras? Além disso, nós vamos ver depois, as escolas públicas e privadas, elas têm se deparado com esses novos migrantes internacionais. E tanto os professores não estão preparados para esse novo ensino de língua multicultural, e nem os alunos ainda não foram alfabetizados nem na sua língua materna, e a escola pública não sabe como alfabetizar uma classe que tem um indiano, um sírio, um venezuelano, um congolês que fala francês. Isso tudo estou falando dos exemplos aqui de Campinas. Né? E nós estamos aí convivendo com isso diariamente. Tá? Então, essa questão... Então, só para vocês terem uma ideia, quando nós olhamos... voltando, então, aqui. As nacionalidades que nós não temos raízes históricas com as migrações do século XIX para o XX. Então, veja, esse é o mapa dos senegaleses no Brasil. Então, vejam, pode ser que não esteja no nosso cotidiano, porque não é o nosso grupo social. Né? Mas, olha, né? Então aqui nos frigoríficos, né? Carne. E nesses casos, dessas nacionalidades, e particularmente de nações não brancas, o Ministério Público do Trabalho tem encontrado muito trabalho escravo. Resgate de trabalho escravo e tráfico de pessoas. Né? Então, esse também é um tema emergente que, com o Ministério Público do Trabalho, nós estamos tentando enfrentar essa tríade: migrações internacionais, tráfico de pessoas e trabalho escravo. Né? Então, veja, olha, nós vamos ter os senegaleses, quase 2.000 senegaleses. Paquistão. Não estou conseguindo. Aqui. Colômbia. Né? A gente sempre vai achar que os colombianos estão todos aqui em São Paulo. Haitianos. Aqui. Sírios. Libaneses. Então, no caso dos sírios e dos libaneses, como nós temos sim uma raiz histórica, necessariamente, tirando essa fronteira, porque a fronteira sul tem uma história de sírio-libanês em Foz do Iguaçu, na Tríplice Fronteira, esses locais são lugares onde já existiam comunidades sírio-libanesas no Brasil no passado. Então, isso é importante também.
quando nós vamos pensar na questão da discriminação e do preconceito, mesmo que os sírios eles usem uma vestimenta diferente da nossa, eles têm menos estranhamento do que o não branco, né? Primeiro, porque nós temos essas raízes históricas. Segundo, porque para nós eles são brancos, né? E terceiro, porque o nosso Estado-nação não é fundado na religião. Então, nós não estamos disputando com eles nenhuma dessas questões, né? Então, esse cenário da migração síria-libanesa, ela é importante, e até importante para ver como que as políticas têm sido muito orientadas em que, chega um sírio engenheiro, não consegue revalidar o diploma, então você abre um restaurante. Comida síria todo mundo quer. Agora, a gente não vê restaurante haitiano, né? A gente não vê, né? Se fosse um tailandês era mais exótico, mas né, o haitiano nós não estamos vendo. Nós não estamos vendo nenhum restaurante cubano. Até pode ter alguma, quem sabe pela dança eles conseguem ainda, né, Vanessa, se inserir aí, tá? Bom, então só para a gente entender como que tem esse espraiamento dessa migração, e acho que talvez o último mapa aqui, depois dos sírios, deixa eu ver se eu consigo aqui, são os venezuelanos. Então, a questão da migração venezuelana eu também considero importante, porque, veja, esse mapa, que tem 6 mil venezuelanos, 6 mil venezuelanos no Brasil, ele é de 2000 a 2016. Ou seja, já tinha 6 mil venezuelanos, muito antes do que nós estamos chamando de crise na Venezuela, que vem de 17, 18 e 19. Então, o que acontece com esse perfil dessa migração venezuelana aqui? Esse primeiro fluxo de venezuelanos que ocorre, particularmente depois de 2005 e 2006, para o Brasil, ele tem a ver com a crise que já se instala na Venezuela nas empresas transnacionais, e as empresas transnacionais acabam se transferindo para os países da América Latina. No caso brasileiro, em Louveira, a P&G trouxe 100 famílias venezuelanas de gerentes para cá. Então, o perfil dessa migração aqui, até antes do que nós estamos assistindo na fronteira, é um perfil de gerentes, executivos e predominantemente mulheres. Tá? Absolutamente diferente do que nós vamos visualizar com o fluxo a partir de 2017, 18 e 19, aonde, do ponto de vista teórico, o Paul Singer vai explicar. As classes mais favorecidas, elas têm a capacidade de realizar o seu projeto migratório antes do que qualquer outra. Então, esse é o primeiro fluxo altamente qualificado da Venezuela para o Brasil. Entre 2017 e 2018 vem um fluxo de classe média, e aí porque a Venezuela não faz parte do Mercosul, para que eles pudessem ter documentação, eles entravam pela Venezuela, pela fronteira, e tinha resolução normativa de que eles poderiam usar o acordo de residência do Mercosul. Isso durou um tempo, depois não durou mais. E nessa segunda leva dos venezuelanos para o Brasil, de 2017, um pedaço de 2018, são profissionais liberais. Então, aí também tem engenheiros, professores, né? E a última leva é essa que nós estamos assistindo agora, do acampamento. Que as Nações Unidas está lá, que o acampamento não tem janela, que se vocês visitarem Roraima, realmente penoso pensar que tem 6 mil pessoas ainda na rua, 700 crianças na rua, que não estão nos abrigos, né? Que é esse último fluxo, e que, veja, ainda, para nós, é um fluxo de menor grau de escolaridade, mas ainda é quem conseguiu sair da Venezuela. Porque quem não conseguiu, ou que ainda tem outras questões, enfim, familiares ou políticas lá, se mantém na Venezuela. Então, é importante que a gente veja como que esses fluxos eles vão ter interpretações diferentes a partir da sua temporalidade e das circunstâncias que vão acontecendo no Brasil. Então, todos os venezuelanos no Brasil, quando tem operação acolhida, quando eles passam pela operação acolhida do Exército Brasileiro, e aí tem um livro sobre as migrações venezuelanas que eu trouxe, que vocês podem baixar no site do NEPO, tem um capítulo que é do Exército Brasileiro contando como que eles montaram a operação acolhida, né, junto com o Ministério Público do Trabalho, DPU e as agências das Nações Unidas, para que esse fluxo fosse, pelo menos, ordenado naquele território, né?
O que é importante no caso das migrações venezuelanas ainda é que o que nós vamos assistir e o que vai chegar justamente na área do direito tem a ver com a interiorização dos venezuelanos. Lá na fronteira, todos os acordos de documentação, não ter documento, porque muitos saem sem documentação. Na Venezuela, até 9 anos de idade, as crianças não precisam ter registro de nascimento. Chega aqui, o que eles fazem? Bom, manda todo mundo pedir solicitação de refúgio, porque a solicitação de refúgio não precisa de nada. Nem foto, nem documento, né? Então, nós vamos ter um número de solicitação de refúgio de venezuelanos de cerca de 80 mil venezuelanos no Brasil, sendo que boa parte deles não necessariamente quer ter o estatuto de refugiados. Nunca mais voltar ao seu país, né? Mas que tem a ver com essas questões da Venezuela e também algumas questões, porque os venezuelanos também poderiam ter o visto de residência temporária, mas lá na fronteira eles não pagam a taxa. Chega aqui na Polícia Federal de Campinas, eles falam que tem que pagar a taxa. Então, sabe quando não está precisando ter conexões entre as instâncias, né, para o que nós chamamos, teoricamente, da governança desses fluxos migratórios. Tá? Bom, no caso de São Paulo, só queria mostrar aqui para vocês, então, como que essa migração, que a gente sempre acha que está em São Paulo e nesse eixo aqui, né, nós vamos encontrar em todos os municípios de São Paulo esses migrantes internacionais, mais de 400 mil no século XXI. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui. Só queria então entrar em duas questões que eu vejo importantes na migração internacional. Uma delas é a hospitalidade. E aqui, hospitalidade mesmo no sentido kantiano dos direitos e não na assistência social, né? Como política. Então, quando os haitianos começaram a chegar depois de 2010, a sociedade brasileira estava absolutamente despreparada, ainda se trabalhava com o Estatuto do Estrangeiro, né? Era 2010, 2011, 12, e a Missão Paz em São Paulo, que é uma instituição da Igreja Católica que desde os anos 30 cuida dos migrantes internos que chegavam em São Paulo, eles passaram a receber esses migrantes haitianos com alguma preparação, tanto para os empresários que iam buscar os haitianos, como para os próprios haitianos quanto às condições de trabalho. Então, no caso, na falta de instituições que pudesse participar dessa governança migratória, a sociedade civil fez o papel que o Estado não tinha. Então, a Missão Paz, ela recebeu, até 2016, cerca de 8 mil haitianos. Depois, completando com as outras nacionalidades, até hoje chega a mais de 20 mil pessoas que passaram na Missão Paz, quer seja para permanecer alguns dias, para documentação, trabalho e etc. Então, para mostrar como que, naquele momento e ainda hoje, porque o que tem hoje de ações para as migrações tem a ver com a fronteira com a Venezuela, que nós sabemos também que não é só uma questão da fronteira com a Venezuela, de fronteira, porque senão teria essa mesma prática nas outras fronteiras, mas tem a ver com a questão da fronteira com a Venezuela, né, opções do governo atual. Nesse caso também nós fizemos um outro atlas para pensar um pouco as migrações refugiadas, que eu trouxe para deixar na biblioteca aqui. No caso das migrações refugiadas, nós precisamos contar com todas essas instituições para conseguir dados, fontes de dados, que nos mostrasse não só o número dessas populações refugiadas com o reconhecimento de refúgio, mas quem estava atendendo, o que estava acontecendo com essa população no Brasil no século XXI. É importante resgatar também que o Brasil ele tem um fluxo de refugiado pós-Segunda Guerra e, portanto, não é uma questão que tem a ver somente com a globalização e o século XXI. O Brasil teve acordos internacionais pós-Segunda Guerra para recebimento de imigrantes refugiados. Então, a Convenção dos Refugiados do Brasil, ela obedece à Convenção das Nações Unidas de 1951, né? Só vai ser reconhecido como refugiado aquele que tiver comprovado perseguição política ou religiosa, guerras e graves violações de direitos humanos. No caso de graves violações de direitos humanos, no caso brasileiro, muitos migrantes que têm sofrido perseguições
LGBTIs nos seus países de origem têm recorrido a esse Estatuto do Refugiado para permanência no Brasil. E muitos brasileiros, brasileiros também se encontram como refugiados em outros países, usando essa questão de graves violações de direitos humanos. Então, veja, aqui são os migrantes que o Brasil tem reconhecido desde a Convenção de 1951 como refugiado. Então, tem o Conselho Nacional de Refugiados no Ministério da Justiça, que é formado pela sociedade civil, por todos os ministérios. Eles é que vão, junto com o Conselho Nacional de Refugiados, eleger quem pode ou não estar dentro do Estatuto do Refúgio, né? Então, vocês vejam, entre 1951, da Convenção, até, aqui era de 2017, né? Nós tínhamos reconhecidos no Brasil 10.145. Até o final de 2018, deu 11.600. Tá? Bom, primeiro não é nada, né? Nós temos um acúmulo de solicitações de refúgio de 127 mil pedidos. O CONARE leva até 2 anos para analisar, para chamar para uma entrevista. Tem solicitantes de refúgio aqui em Campinas que têm solicitação de refúgio há 8 anos. Nunca foi chamado para entrevista. Tá? Então, vejam os gargalos, né, que nós estamos enfrentando. Agora, desses 11 mil de acumulado que o Brasil tem, só vive no Brasil hoje cerca de 6 mil refugiados. Claro que parte morreu, parte não vive mais aqui, migrou, e outra parte mudou de status. Se ele casou com uma brasileira, ele pode pedir um outro tipo de visto. Ele trocou o estatuto dele de refugiado, né? Se ele teve um filho no Brasil, ele também pode trocar o estatuto de refugiado. Então, olha a inoperância, né? Porque são só 6 mil pessoas, gente. São 6 mil refugiados nesse país. O que o Alto Comissariado das Nações Unidas, ele faz todo um esforço no mundo inteiro para atender a população refugiada. No Brasil, reconhecidos são 6 mil. Mas o problema maior agora, e que aí eu acho que é importante esse conhecimento e a atuação e as parcerias, é que são 127 mil solicitantes de refúgio. Né? Como que nessa precariedade, e muitos, os empresários, mesmo que eles tenham carteira de trabalho e CPF, no documento da solicitação de refúgio, eles acham que não é válido para contratação. Aí o imigrante tem que ir na DPU, pedir para ajudar, mas aí, enfim, até ele já foi embora também do Brasil, porque não conseguiu a solicitação de refúgio. Então, esses são os países, vejam, aonde o Brasil tem concessão de refúgio. Olha, aqui tem na Europa, né? Aqui, tá? Tem haitianos, que tem o Estatuto de Refugiado reconhecido, então não tem a ver só com o terremoto, tem outras questões. Então, esses são os reconhecidos. Então, olhem as bolinhas dos países dos reconhecidos. Agora, esse mapa não. A gente quer fazer surpresa e não consegue. Esse aqui são dos solicitantes. Olha como as bolinhas ficam muito mais gordinhas, né, Natália? Natália Demetrio, que elabora, que tem feito as compilações dos dados para nós e trabalhado com isso, né? E olha como os países, né? Deixa eu ver se eu consigo. Aqui são os reconhecidos, então olha a África como ele está bem concentrado, e esses são os solicitantes, né, onde nós vamos ver quase todos os países, né, da África, América Central, pedindo refúgio. E vejam, a questão histórica que nós temos com a África é a escravidão, não são as migrações do século XIX para o XX. Então, essa é uma questão muito importante, porque sempre nós, sociedade brasileiras, vamos achar que esses imigrantes aqui, o lugar deles sempre vai ser no serviço, né, que foi destinado a essa população negra. Tá? Então, isso é muito interessante, porque quando as haitianas começaram a chegar na fronteira, todo mundo queria encontrar emprego doméstico para elas. E elas não aceitaram. Primeiro porque lá é outra cultura. A casa é de quem mora na casa, não é de mais ninguém.
Então, e também elas não aceitaram esse emprego doméstico porque elas vieram aqui com a promessa de que elas iriam trabalhar como intérprete, como bilíngue, porque elas falam francês, inglês, várias línguas. Né? Então, esse é um ponto importante na questão dos direitos humanos, né? No Brasil. Para a gente avançar mais um pouquinho, não vou demorar, estamos indo para o final, veja como aumenta, então, as solicitações de refúgio, né? O reconhecimento do refúgio, e a partir de 2013, esses refugiados que chegam basicamente são reconhecidos da Síria. O ano passado foram 127 mil solicitações de refúgio, o governo brasileiro analisou 1.500 e deu a concessão para 477, dos quais 230 sírios. Então, por quê? Porque entre 2013 e 2015 o Brasil era o único país que tinha acordo para receber os refugiados sírios. Depois, em 2015, com a crise, eles começaram a fazer a travessia no Mediterrâneo, aí os outros países passaram a abrir também, mas mesmo assim, né, os sírios que vêm para o Brasil, por exemplo, são aqueles que, claro, não conseguem entrar no Canadá e Suécia. Eles têm um patrimônio, porque a passagem é super cara, então vocês vão ver que os grupos sociais dos sírios, ele é muito diferente de qualquer outro grupo social, mas mesmo assim, quando nós vamos ver a República Democrática do Congo, os que são reconhecidos também como refugiados é de um outro grupo social, e não aqueles que estão atravessando o Mediterrâneo. Tá? Então isso também faz uma diferença quando a gente está pensando em refúgio, quem são, né, os refugiados no Brasil. Só para a gente ter uma ideia, então, de onde estão esses refugiados no Brasil, veja, eles estão em 274 municípios brasileiros. Mesmo que o número seja pequeno, né? Esses aqui eram até 2017 os que estavam residindo ainda no Brasil. Tá? Então, veja que nós temos, olha, no Nordeste, né? Em São Paulo, nós vamos ver que em 2000 a concentração dos refugiados ele acaba sendo no município de São Paulo, e olha aqui em 2016 como nós já temos a presença de imigrantes com reconhecimento de refúgio em outros municípios que não mais só o município de São Paulo. Né? Esses daqui são os registros anuais, e esse só em 2016. Tem um ponto importante, esse termo interiorização da migração refugiada, a gente usou como conceito antes mesmo desse programa de governo da Venezuela, para mostrar como a capacidade de documentação e a localização de empresas transnacionais, particularmente no interior paulista, faz com que nós tenhamos a presença de imigrantes fora da região metropolitana de São Paulo. Então, aonde estão os refugiados latino-americanos, os africanos, os asiáticos, aqui entram os sírios, então vejam, todas as colônias sírias do oeste paulista têm uma presença dos novos refugiados, e também aonde estão os refugiados com reconhecimentos que são europeus. Isso tudo para mostrar imagine como esses municípios podem lidar com essa questão se esses refugiados não tiverem uma rede pessoal de apoio, porque nós não estamos preparados, né, para receber essa população. Um outro ponto importante, e aí eu queria registrar isso, é que o Brasil, nós também temos no nosso imaginário migratório do século XIX para o XX, o Brasil como um país de destino migratório, é o país da vocação migrante, o país de braços abertos, é um país de imigração. No final dos anos 80, nós vamos ter muitas notícias no jornal do Brasil, da diáspora brasileira, do Brasil como um país de emigração, né? E no século XXI, nós vamos... Só que nós temos que entender as duas coisas. No final do século XX, ele traz uma imigração latino-americana, ele leva os brasileiros para fora do Brasil, particularmente brasileiros que não via no Brasil uma mobilidade social, né? E hoje nós podemos ver isso de novo com os brasileiros vindo para Portugal. São brasileiros que têm recursos e que vão investir em outros países, porque aqui não vê essa possibilidade. E o século XXI traz o Brasil como um país de trânsito. Para vocês terem uma ideia, esses são os dados do
tráfego internacional de pessoas, tráfego, né, do aeroporto. Então, são as entradas e saídas, excluindo todos os turistas e todos os brasileiros, né? Então, são todos aqueles aqui que têm os vistos de refugiado reconhecido ou solicitantes de refúgio. E o que nós vamos ver entre as entradas e saídas? Olha só, nós temos muito mais saídas de refugiados do Brasil, eles entraram, têm um reconhecimento de refúgio, mas já foram embora, do que entradas. A mesma coisa os solicitantes de refúgio. E aqui, olha, nessas entradas aqui, ainda estavam os haitianos, que eles não sabiam o que fazer com eles e acabaram dando um visto humanitário, né? E essa é uma questão importante também, porque no acordo do Brasil com o Haiti, quer dizer, tem a questão de que a migração viria pelo terremoto, mas como que o Brasil iria dar um visto de refugiado que é baseado em guerra, perseguição política ou grave violações de direitos humanos, sendo que a missão de paz brasileira estava no Haiti? Então, a saída que eles encontraram foi o visto humanitário, que era dado pelo Ministério do Trabalho. Então, essa também é uma outra questão, que os haitianos se converteram em trabalhadores. Essa era a missão, não sujeitos de direitos. Eles se converteram em trabalhadores, né? E por eles se converterem em trabalhadores, vários casos de exploração e de trabalho escravo foi detectado, particularmente nos frigoríficos no sul do Brasil. Mas como os haitianos eles têm uma cultura de imigração muito forte, tanto para os Estados Unidos como para a Europa, eles não aceitaram boa parte desses empregos e dessa exploração. No sul do Brasil, é onde tem mais associação de haitianos. Eles se organizaram e se mobilizaram como comunidade para não aceitar essa exploração do trabalho. Bom, aqui só para mostrar rapidamente são as pirâmides etárias, né, como demógrafos, a diferença nos fluxos migratórios. Então, olha, os fluxos de colombianos, nós temos uma migração mais familiar, a dos congoleses também, né? Mas aqui esse aqui é de Cuba, uma migração muito mais adulta, né? As angolanas, tem uma forte presença das mulheres angolanas, porque também tem uma estratégia que as mulheres vêm grávidas para o Brasil, né? Não só porque o estupro é uma arma de guerra, né? Então, nesses países, os homens mandam as mulheres e as filhas primeiro, e geralmente as mulheres vêm grávidas, porque daí elas podem ter um filho no Brasil e podem se documentar, e essa criança estará protegida também. Então, são fluxos novos, novas realidades que nós nem imaginamos, né, que tenha acontecido. Para finalizar, então, só para mostrar que no caso dos migrantes, nós vamos ter um crescimento nas últimas décadas, nos últimos anos, de imigrantes com ensino médio e fundamental e ensino superior, e isso tem muito a ver com os haitianos e com os venezuelanos. E um ponto importante é essa questão do acesso à educação. Então, essa é uma instituição da Faculdade de Direito, da USP, Promigra, e eles fazem dos atendimentos que eles fazem a imigrantes refugiados, a demanda maior é o acesso ao ensino, tanto no fundamental, né, para as crianças, como terminar o ensino superior. E aí, então, no caso dos sírios, particularmente, alguns imigrantes da República Democrática do Congo, nós temos assistido às revalidações de diplomas. Então, os pedidos de revalidação têm aumentado, mas é bastante difícil o deferimento, porque, especialmente no caso das engenharias, que o Brasil tem 5 anos, 6 anos, em outros países de 4 anos, então falta disciplina, né, para eles terminarem essa especialização, esse grau aqui no Brasil. No caso da Unicamp, a Unicamp desde 1980, ela oferece vaga sem vestibular para refugiados, mas esse refugiado ele não pode ter completado nenhum nível de escolaridade no Brasil. Claro, ele está competindo, né, com outros aqui. Essa é uma questão. A segunda, na revalidação do diploma, ela obedece o Estatuto do Refugiado, que é a facilitação do diploma, e do MEC, aonde nós temos avaliados os pedidos de revalidação e oferecido que ele termine as disciplinas que faltam na Unicamp para poder revalidar o diploma.
Então, isso a gente tem conseguido fazer para que alguns dos filhos, particularmente, possam ter essa revalidação. E aí, só para finalizar, o acesso a direitos, né? Voltamos, então, na Missão Paz, onde ela continua atendendo os refugiados, que também não é a Caritas que teria mais esse papel em São Paulo. No caso da Caritas, gostaria de chamar a atenção, né, ainda mais, né, nessa casa, para o fato das crianças desacompanhadas. Né? Então, o Brasil tem recebido crianças desacompanhadas, muitas delas acabam não conseguindo vir porque não teve nenhum parente vivo no país de origem para poder assinar o documento que ela viria para cá, então elas vão para campos de refúgio, né? E a Caritas tem sido uma interlocutora nossa para a gente entender essas crianças que chegam desacompanhadas, e são crianças que vão de 3 a 18 anos, né? O município de São Paulo também tem a Casa de Passagem Terra Nova, tem um grupo que também trata só das crianças, a IKMR, e gostaria só de fechar, então, para mostrar para vocês que na Unicamp nós montamos o Observatório das Migrações de São Paulo. A Natália desenvolveu uma plataforma, que na verdade foi um pedido do reitor, porque ele achou muito estático, ele é físico, né? Então ele queria algo mais dinâmico, então nós fizemos esse banco interativo. Vocês clicam no município, em qualquer um dos municípios de São Paulo, e vocês veem ali quantos migrantes tem, quantos estão na escola, qual a idade, sexo, ocupação, quem trabalha, quem não trabalha. Então, caso vocês precisem dessa informação para algum dos municípios do estado de São Paulo, nós vamos agora fazer para os outros estados, mas é só dar um zoom bem dado no meio do município e aí vão aparecer todas essas informações. Tá? Queria só dizer que essas são as publicações que nós tivemos produzido no Observatório, todas elas estão para download também no site do NEP. Primeiro, Migrações Sul-Sul, justamente nessa questão da discussão, né, de como o Brasil e outros países passam a conviver com uma migração que o projeto migratório seria o norte global, e não o sul global, mas eles chegam aqui. Quando as migrações venezuelanas iniciaram, então nós fizemos com o grupo de Roraima esse livro de migrações fronteiriças, incluindo textos da América Latina e da fronteira dos Estados Unidos. E para finalizar, os livros das migrações venezuelanas, onde nós tivemos o apoio do MPT também, né, para compor essa coletânea, onde nós trazemos todos os atores que estão presentes hoje na fronteira, recebendo a migração venezuelana. O Exército, o DPU, o Ministério Público do Trabalho, as agências da ONU, a Caritas, todas elas, e depois em alguns municípios onde esses migrantes foram interiorizados e os desafios que se impõem nessa interiorização. Então, eu agradeço, eu sei que são várias informações, mas fico à disposição e espero que a gente possa continuar em vários momentos, não só nesse. Obrigada.